Nos vídeos anteriores nós vimos como os esportes com bola e a própria bola surgiram na Ásia e na América. Mas agora vamos direto para a criação do futebol. Então deixa o seu like se gostar do conteúdo e se inscreva no canal. Mas agora, sem mais enrolação, os esportes com bola foram deixados de lado na era romana, porque eles gostavam mais dos violentos esportes de guerra realizados em anfiteatros como o Coliseu, mas em volta do Império não era bem assim. Os celtas eram um povo muito rebelde que se recusavam a ser dominados pelos romanos, e apesar deles terem sido eventualmente derrotados e sua cultura quase desaparecido, muitos fragmentos da sua cultura foram passados para outros povos que conviveram com eles, e é daí que se acredita que os esportes com bola continuaram a ser disseminados pelo continente. Na Idade Média, existiam relatos de anglos, saxões e normandos, povos que compunham o que hoje conhecemos como território da Inglaterra praticando futebol, que aprenderam com seus vizinhos celtas. O futebol já era comum em vilarejos e cidades, a ponto de ser proibido diversas vezes por vários reis ingleses, já que era um esporte muito violento, e relatos de mortes eram comuns na época por não existirem regras de faltas nem juízes para mediar as disputas. Houveram algumas restrições e proibições, porque na época o governo precisava mais de arqueiros do que arruaceiros correndo atrás de uma bola. Halifax, Leicester, Manchester, Liverpool, algumas das capitais do futebol mundial atualmente, baniram o jogo em algum momento entre 1450 e 1650. Mesmo assim, o futebol crescia nas camadas mais pobres da população, e ainda que a nobreza e a igreja tentassem restringir o que era visto como uma coisa de vagabundos, assim como os jogos de azar ou as drogas, e não como um esporte ou um evento cultural. Porém, no reinado de Charles II, o futebol já tinha um apelo tão grande que eles resolveram abraçar o esporte, dessa vez com regras. No século XVIII, já haviam muitos outros esportes que atraíam as pessoas de classes mais altas, como o cricket, tênis e golfe. Entre os apostadores, as corridas de cavalos e o boxe eram mais populares. Todos esses cresciam junto da riqueza do império que se expandia pelo mundo durante a Revolução Industrial. E essa foi a chance que o futebol teve para se tornar tão popular e importante quanto o esporte com bola, era para os mesoamericanos milênios atrás, trazendo consigo um aspecto parecido com o pão e circo romano. Porém, no século XIX, o futebol voltou a ser perseguido pelas camadas mais ricas da população, proibido em diversas cidades inglesas e relegado apenas às periferias, onde era praticado apenas em vielas, ruas mais abandonadas, locais onde nem a polícia se importava a fiscalizar. Dada a falta de popularidade e as proibições, o futebol estava destinado a ser extinto. Mas, como sabemos, ele não morreu, e isso aconteceu graças a um lugar onde a igreja, artistas e industrialistas não podiam alcançar: as escolas públicas. Essas escolas eram um zoológico de tudo que era considerado jogos perigosos no século XIX, criadas para educar os filhos de aristocratas e de novos comerciantes enriquecendo, porém ninguém nem sabia direito o que ensinar ali. Aprendiam grego, latim e teologia, mas na verdade esses locais se tornaram instituições quase anárquicas, onde esses jovens questionavam o governo, algumas delas tão violentas que o exército precisava intervir. E os jogos eram o componente principal na vida desses garotos, e quaisquer que fossem os jogos, mesmo os de pega-pega, se tornavam espetáculos de violência, levando a jogos como matar aves, arremesso de pedras, caça a patos, a ponto de existir um ditado que dizia que em Harrow Hill não haviam cachorros, e que os pôneis frequentemente perdiam um olho. Quando os animais não eram suficientes, os pugilistas faziam o trabalho e as lutas eram frequentes. A maioria das escolas públicas tinha desenvolvido seu estilo próprio de futebol com regras específicas. Enquanto em Harrow os jovens jogavam em campos encharcados e pesados, em Winchester o estilo era mais de correr atrás da bola. Westminster dava preferência ao estilo de dribles, enquanto em rugby o estilo era de correr com a bola nas mãos. Mas todos os estilos tinham a violência como componente, onde empurrões, golpes, chutes eram impulsionados pela energia juvenil e visto como um esporte selvagem que deveria ser perseguido e banido. No próximo vídeo, vamos descobrir como o futebol deixou de ser um jogo de guerra de gangues para se tornar um esporte civilizado. Até a próxima!